Boa noite, estamos iniciando mais um episódio de Jazz Ninjas aqui na TV Cultura e hoje a gente vai receber um ninja das teclas, Davi Sartori. Vem comigo! Voltamos aqui nos estúdios da Obra Prima Filmes para conversar com o compositor, arranjador, pianista Davi Sartori. Obrigado pela sua presença. Obrigado a você, prazer. Davi, eu queria saber já de entrada, você é da onde e como é que começou a música na tua vida? Minha cidade natal chama-se Terra Roxa, no interior de São Paulo. Então, eu vivo em Curitiba desde 2000, né, mas eu sou paulista. Do interior, uma cidadezinha muito pequena, de 8 mil habitantes, e aquelas cidades que não crescem já faz, sei lá, 80 anos, assim, né? Ela nasceu para ser pequena mesmo. Às vezes diminui. Diminui, A tendência é diminuir. Mas, enfim, cidade querida, assim, eu sempre estou lá, tenho meus amigos de infância, minha família. Continua lá. Toda lá, né? Uhum. Enfim, mas e aí... começo, né? Me lembro que quando eu tinha ali 8 para 9 anos, isso finzinho dos anos 80, meu pai apareceu já com um instrumento em casa, que era um órgão eletrônico, que na época era uma febre, assim, era uma tipo moda. E isso porque creio que talvez ele sentia essa vontade assim, de ter alguém para animar as festas de domingo lá em casa, né? Então tinha um primo meu que entrou na aula de órgão eletrônico e que começou assim a tocar nos encontros. E meu pai sempre gostou muito de música, ele não é músico, mas sempre foi um entusiasta, assim, né? Sim. E aí veio com essa ideia, já sem me falar, já comprou esse instrumento chegou lá em casa e aí já me botou na aula de música. E aí comecei assim, e, enfim, foi. Nesse momento, o comecinho dos anos 90 era, como eu te disse, era uma febre, assim, aí todo mundo começou a fazer aula, e todo mundo começou a comprar instrumento. Daí a pouco, passou um ano, já diminuiu um pouco, passou 2 anos, passou aquela febre. Aí eu sei que na cidade aí tinha, sei lá, 20 pessoas que começaram a fazer aula, e aí acabou, ficou só eu. E aí ficou, né? Fui fazendo, depois passei para um outro. Por que será que os outros pararam e você continua? Por que será? Não sei dizer sobre isso. Alguma motivação? Talvez porque teu pai fosse entusiasta. Talvez. Mas acho que também desses 20 aí, acho que a professora também entendeu ali que eu tinha uma certa facilidade para o entendimento assim, da música, né? Tinha um ouvido favorável, o que me ajudou bastante assim, no começo do entendimento musical. Assim. A professora falava, tipo, eu toco uma vez, ele decora. Então, de verdade, eu não estava exatamente lendo aquela partitura, assim, sabe? Aquela coisa de intuitivo, assim. Ela tocava, eu dava uma olhada, pronto, já meio que saía imitando a professora, né? Entendi. Que legal. E por que no início, então, da música para você, a música popular foi um laboratório? Olha, eu acho que assim, começar na música já a partir da música popular, ela te beneficia por alguns pontos. Dentre eles, a questão de ser uma busca pelas sonoridades. Então,
quando você estuda através de cifras, né? Tem lá a melodia e cifras, aquela cifra ela pode ser montada, obviamente, de um jeito padrão, como todos começam, mas depois você vai ter que buscar outras estratégias de preencher aquilo, né? De fazer aquele acorde virar uma sonoridade. E tem muita coisa também do músico tirar de ouvido, né? Então, ouve a gravação e tira de ouvido e faz, o fulano faz mais ou menos assim. Então, é um tipo de aprendizado que você já está colocando o ouvido em primeiro lugar, creio eu. E a leitura também, é claro, pela a visão, né, pela leitura, mas acredito que o ouvido está em primeiro lugar. Nem sempre acontece isso quando o aluno já começa diretamente no ensino tradicional de piano erudito. Isso eu posso falar sem problemas, porque também frequentei essa área, assim, então não estou falando de forma pejorativa, assim, né? Eu sei bem do benefício também do estudo de erudito, mas eu creio que do popular você já nasce com essa coisa assim da busca pelo ouvido. Que interessante. Estamos conversando com o Davi Sartori, aqui esse ninja das teclas, e como é que estão os seus projetos atuais aí de música? Bom, uma parte do tempo também me dedico para a didática, assim, né, para o ensino de piano, da música, né? Tenho também, por conta disso, comecei a fazer um mestrado em educação musical. O palco, né, que eu ainda deixo assim como se fosse no primeiro plano, de sempre estar tocando, sempre estar dividindo essa música com pessoas queridas, assim, com pessoas que eu gosto. Então, como você já falou da Cris, também uma parceira, a gente também tem trabalhos juntos, né? Ainda vamos tocar esse ano. Enfim, tem uma parte também que também me dedico assim ainda para manter esse repertório da música erudita, ainda com parcerias com alguns músicos. Como arranjador também tenho uma parte do tempo que é bastante dedicada a isso, né? Enfim, gravação. Então nós temos que ter um leque assim um pouquinho grande para abranger várias linhas, né? Várias frentes, assim como músico, né? Olá a todos, como estão? Então, vim aqui com a missão de falar sobre o grande Davi Sartori, um músico realmente incrível, né? O Davi, um amigo também nota 10. Então, eu conheço o Davi desde a época que eu entrei na Orquestra Base de Sopro, não me recordo mais, acho que 2006 ou 2007. Nessa época, então, temos feito vários trabalhos juntos, né? Várias aventuras musicais, né? Com a Orquestra Base de Sopro, né? E com o meu próprio trabalho também, que o Davi participou desde o meu primeiro CD em 2011, né? Ele já vem participando comigo, dando a honra de participar dos meus trabalhos. Foi como arranjador no meu CD, quer dizer, tocou como músico no meu DVD, participou do DVD, foi arranjador do meu penúltimo CD e participou como músico do meu último CD agora. Então, mas sempre impecável, né? Suas participações especialíssimas do Davi. Os arranjos dele também são muito bacanas. E o Davi é um músico muito versátil, como eu falei já. Ele se cura desde da música clássica erudita, né? Do piano, principalmente, o instrumento dele, né? A parte como regência também, ele também é notável. Mas como a música popular, o jazz, a música brasileira, né? Então o Davi é um músico realmente muito versátil, muito polivalente, no sentido de tocar várias coisas, né? E abraçar vários estilos. Então eu aconselho a conhecer um pouco mais do trabalho do Davi Sartori, pesquisar, que vale muito a pena. Grande abraço. E a produção, como é que veio a ideia e como é que você conseguiu concretizar? Bom, acho que a ideia a gente vem como músico, né, sempre formatando, sempre pensando como que será, o que eu posso fazer com esse repertório, as músicas vêm aparecendo, né, as composições estão ali, você fica pensando como que eu poderia registrar isso, em que momento, em que fase, com quem, né, de que forma, então, e chega num momento que as coisas foram encaminhando e através da lei de incentivo, aqui o mecenato municipal, isso foi viabilizado, né, então, eu gravei isso um pouquinho antes da pandemia, gravamos no estúdio Trilhas Urbanas, Dirceu também
me abriu assim as portas para fazer da forma que eu gostaria. Isso foi muito bom, né? Tive alguns convidados assim que não imaginava, mas foi aquela coisa do momento. Então o Ayrton Moreira gravou uma faixa, o Teco Cardoso gravou uma faixa de sax barítono, Ana Paula da Silva, cantora com quem eu acompanho também há muito tempo, fez uma participação. O Raif Dantas, um violoncelista do meio erudito, que também convidei para fazer. Mário Seve, saxofonista. Então, pessoas assim que naquele momento me faziam um grande sentido, assim, e obviamente também por essa oportunidade de estar gravando isso, né? Mas chegou a pandemia e ela acabou interrompendo aquele processo de lançamento do disco, né? Então o disco ficou pronto e naquele momento eu não consegui fazer um trabalho bom assim da divulgação desse disco. Uhum. Naquele momento que eu poderia levar isso para o palco, tal, estava tudo fechado. Então o lançamento foi feito de forma online. E depois passou um tempo, assim, parece que para mim, assim, parece que o sentido de fazer um lançamento já tinha passado o tempo. Enfim, mas assim, é um disco que eu tenho bastante carinho. E conta para nós o que acontecia na casa do lado que te fez criar esse álbum. Tá bom. Bom, voltando então lá na minha infância, em Terra Roxa, nós tínhamos a casa da minha família e essa casa que estava bem ao lado direito era a casa do meu avô e avó materno, né, pai da minha mãe. E meu avô, ele não longe assim de ser um músico profissional, mas era um tocador, né? Então ele tocava um pouco de violão, um pouco de sanfona, era um cara do campo, então ele adorava tocar as músicas do Tunique Tinoco, músicas caipiras, assim, né? Então, passado esse tempo, assim, essas coisas assim, né? Quando às vezes pergunta quem que é a sua maior referência, aí às vezes você fala, né? É o Keith Jarrett, é o, sei lá, é o Chick Corea, né? E aos poucos a gente vai percebendo que não. Isso sim são grandes influências, mas a referência, aquilo que te fica dentro, assim, né? São aquelas pessoas que você ouviu que te fizeram ser músico, né? E aí eu me lembro, não, acho que eu sou músico por causa do meu avô. Então, esse som que vinha dessa casa do lado, né? Que era o som do meu avô tocando violão ali, isso ficou muito presente em mim. Então, por isso que eu pensei, é a casa do lado, assim, o som que vinha dali, do meu avô, né? De forma poética, assim, para não falar que esse disco era do meu avô Álvaro, né? Então, achei esse nome, assim, para ser uma forma mais poética e mais abrangente, assim, né? Para que também ficasse livre na mente das pessoas, assim, né? Para saber que a casa é um lugar, né? Que todas as pessoas podem ter esse próprio lugar. Perfeito. A gente está conversando com o Davi Sartori e agora a gente vai escutar então uma canção aqui do álbum A Casa do Lado. Voltamos aqui com o Davi Sartori, esse ninja das teclas, e eu queria perguntar para ele as influências dele, jazzistas, principalmente. Quais são? Bom, elas sempre vão se moldando, né, a
a busca assim sempre por descobrir um pianista novo, aqui um pianista que você ainda não conhece, uma sonoridade que ainda você não ouviu. Então eu acho que essas influências elas têm períodos assim, né? Exato. Então eu ouvi muito assim a música do Hermeto Pascoal, também por uma influência grande desse período que ele morou aqui em Curitiba, né? Então, obviamente, ouvindo ele, a minha grande referência também foi o André Marques e seus trabalhos paralelos, como o Trio Curupira, a Vintena Brasileira e, por consequência, o Itiberê Família, né? Todo aquele mundo que rolava ali em volta do Hermeto, né? Que ainda existe, né? E aí cheguei num momento que eu comecei a ouvir o Egberto Gismonti. E aí, para mim, assim, tudo parou e eu só fiquei naquilo, assim, fiquei como se fosse um louco viciado em Egberto Gismonti. Então, eu falei assim, eu vou conhecer tudo. E talvez eu não conheça tudo porque, às vezes, ele a obra do Gismonti não é totalmente disponibilizada, né? Então, mas tudo que tem tudo lançado, que é possível, eu acho que eu conheci, sabe? Então, ouvi muito, muito, muito mesmo. Então, acho que muita coisa do meu piano, assim, ele é dessa escola, que pode ser chamada assim, né, que o Egberto é uma escola do piano brasileiro. Então, acho que muita coisa vem daí. E pelas audições também, que meu pai sempre também gostou, assim, eu ouvia muito Elis Regina, então eu já ouvia César Camargo sem saber quem era, né, por conta, assim, né, das gravações. E aí, depois, quando me dei conta, assim, de quem que era, também fui buscar muito, assim, ouvir os discos solos, a produção dele, a autoral. Tá? Então, acho que as minhas primeiras referências são essas, são de pianistas brasileiros. E depois, através desse meu amigo, do Miguel, o Miguel Assis, baterista, engraçado, né? Um baterista, me falou, nossa, você tem que conhecer esses pianistas. E aí ele me falou, assim, esse aqui é o Keith Jarrett, esse aqui é o Chick Corea, esse é o Gonzalo Rubalcaba e esse é o Bill Evans. Conheça esses aqui. Isso eu não conheci nenhum desses. E esse meu amigo baterista me apresentou esses pianistas. E tudo no mesmo dia, assim, né? Através de CDs ou DVDs. E aí ele me apresentou tudo, ele falou assim, e aí, qual que você gostou mais? Eu falei assim, volta naquele cara que toca gemendo, assim. Esse é o Keith Jarrett. Aí eu fiquei, meu Deus, esse cara, pra mim, assim... desde a primeira vez, assim, eu já me encantei, assim, com a música dele. Então, ele ainda se tornou e ainda é, assim, uma grande referência. Então, também, assim como Egberto Gismonti, eu comecei a escutar tudo que eu podia do Keith Jarrett, né? Perfeito. Mas, enfim, isso são, vamos dizer assim, talvez os pilares, né? Mas tantos outros, né? Não sei, eu ultimamente tenho escutado muito o Shai Maestro, Sullivan Fortner, esse é um grande pianista também agora, muito jovem pianista americano, incrível. Então, assim, a gente vai sempre se apaixonando novamente, assim, né, pelo piano. Que legal. E como é que está aí o trabalho com a Orquestra Base de Sopro? Você está lá? Quem está lá? Eu estou, esse é um grupo que eu tenho muito carinho, porque, assim, logo que eu terminei a Belas Artes, aqui no final de 2003, foi aberto um edital para seleção de novos músicos. É uma orquestra pública? Ela é pública municipal. Pública municipal, né? Sim. Ela faz parte, assim, da Fundação Cultural, através do ICA, que é onde mantém a Orquestra de Sopros, a Orquestra de Cordas, o Brasileirão, o Brasileirinho, alguns grupos artísticos, né? Que são aqui patrocinados pela própria prefeitura. E nessa prova eu fui para acompanhar alguns amigos que iam fazer prova tocando clarinete, tocando flauta, e eu não tinha exatamente essa ideia de ir fazer a prova como pianista. Mas aí o Sérgio Albach, que ainda é o atual diretor, e naquela época ele me ouviu tocando e falou assim, você não vai fazer a prova? Não, eu só vim acompanhar. Eu falei, não, vem fazer a prova, volta aqui amanhã e faz a prova. E aí eu voltei, toquei, entrei na orquestra já em janeiro de 2004 e o nosso primeiro concerto foi com o Itiberê.
E ele veio fazer aquele trabalho com o que ele fazia, que ele faz ainda hoje, que é um trabalho muito parecido com o trabalho do Hermeto Pascoal, para que ele tinha já o grupo Oitiberê Família, e ele trouxe esse repertório. Para mim foi assim, como se fosse rasgar a cabeça assim, para entrar tudo de uma vez, assim, né? Que eu não tive um tempo assim, de degustar aquela música. E eu saí então desse universo da música erudita e já caí nessa música do Oitiberê, que assim, realmente me abriu uma cabeça assim, forçadamente. E então, desde de janeiro de 2004, eu sou integrante da orquestra. Acabou que nesse período, assim, eu virei assistente do Sérgio, e num período agora que ele estava fora do Brasil, que foi durante basicamente a pandemia, eu também assumi a orquestra, dirigi a orquestra por alguns concertos. E acabou que hoje nós temos uma parceria, assim, provavelmente esse ano eu ainda faço alguns concertos à frente da orquestra também. Perfeito. Então agora a gente vai ver um trechinho, então, da orquestra. Vamos lá? Então voltamos aqui com Davi Sartori, esse ninja das teclas, que veio a brilhantar aqui o nosso programa, e perguntar para você sobre projetos que você já fez, o que você cita aí para os nossos telespectadores. Eu vou começar com alguns pontos assim de trabalhos relacionados com a música erudita, que são pontuais. Hoje eu não tenho uma frequência muito grande trabalhando com música erudita, então para mim é bem pontual e que me traz bastante orgulho de ter feito algumas coisas. Fui solista aqui com a Orquestra Sinfônica do Paraná, então isso, vamos dizer assim, seria um grande feito aqui, né, para músicos de dentro de Curitiba e do estado, né? Toquei Gershwin, toquei Stravinsky, então já solei com a Orquestra Sinfônica por 2 vezes. Alguns concertos solos feitos na Capela Santa Maria, juntamente com a Orquestra de Sopros, ou também com a Camerata. Alguns concertos muito interessantes também, que foi me encomendado obras de composição, né? Então tive encomenda pela Camerata. Isso foi muito, muito bom, muito marcante. Acho que dentro da música agora popular, mais recentemente, o disco do qual a gente já falou, né? Meu primeiro disco, A Casa do Lado. Muitos outros discos aqui com parceria com amigos. A Orquestra de Sopros também realizou concerto com Egberto Gismonti, que a gente já citou aqui, então eu tive essa oportunidade assim, de estar com ele, de tocar ao lado dele, da gente falar sobre música, de a gente tocar a 2 pianos, né? Então, muitas oportunidades boas através de tudo esses pontos que a gente já mencionou, assim, né? Foram acontecendo durante esse tempo, né? Enfim, talvez falar aqui já ligando com a Cris também, Cris Tarran, que tocamos juntos com o João Donato, né? Que foi uma experiência muito bonita. E ainda muitas outras coisas vão acontecer
ainda, né? Algumas coisas assim, aqueles ídolos que a gente sempre ouviu, assim, por exemplo, toquei já também com Proveta, com Ayrton Moreira, Flora Purim, o André Memari. Então isso, assim, são aqueles pequenos sonhos que a gente vai realizando assim durante esse processo, né, da vida do músico. Que legal. Infelizmente a gente está terminando, Davi, mas antes de terminar eu queria fazer uma pergunta para você, que é a seguinte: por que a música é importante na vida das pessoas? Acho que inconscientemente as pessoas elas buscam por uma paz de espírito que ela pode vir através de manifestações que a gente comumente chamamos de arte, né? Então, às vezes olhar uma tela pintada, né? Um desenho, a gente ler uma poesia, a gente escutar música, tudo isso eu acho que nutre uma coisa que está aqui dentro, né? Então nutre a alma, né? E claro que isso eu acho que é inerente ao ser humano, então assim, nem sempre as pessoas estão ouvindo com essa consciência de falar, deixa eu parar agora para ouvir música porque vai me curar. Mas ela está sempre ali, né? Ela está sempre ali, então, colocando uma música aqui, uma outra. Então, assim, acho que a música ela tem, não só a música, a arte, mas falando aqui como músico, né? Ela realmente tem um poder de transformar as pessoas. E muitas vezes a gente vê isso, né? Assim, a gente ouve esses relatos, assim, às vezes em final de algum concerto, as pessoas vêm e falam, você mudou meu dia hoje, né? Você me fez pensar em outra coisa através do som. Então a gente tem assim, uma responsabilidade assim, né? com a música que a gente faz. Né? Porque esse som ele pode realmente transformar a vida de pessoas assim, que estejam abertas também a isso, né? Sim, muito bom. E o pessoal te achar, Davi, nas casas, nos teatros, né, e nas redes sociais. Onde você está? Onde eu estou, tá? Então nas redes, Instagram, né? Meu nome lá, Davi.Sartori, YouTube tem um canal onde jogo algumas das atividades feitas, assim. Aqui em Curitiba, nas salas de concertos, por exemplo, como a gente já falou, da Capela Santa Maria, é um lugar onde eu sempre frequento, tocando. Acho que o lugar onde a gente toca hoje música de uma forma um pouco mais aberta, onde a gente tem mais liberdade, é o Onca, e ainda né? É uma casa já com muitos anos aí de trabalho, assim, de abertura para essa música na cidade. Eu quero deixar também aqui um outro nome, que é um nome recente, que as pessoas devem buscar, assim, saber, que é o Teatro Regina Vogue, que dentro do Shopping Estação. Hoje ele abriga uma orquestra chamada Anima Musicale, que é um grupo também onde eu frequento, eu toco lá. É um trabalho mais voltado para música erudita, mas com músicos assim muito especiais, músicos de primeira linha. Então também tenho tocado com eles, é um lugar que eu também recomendo que as pessoas busquem saber da programação. Existe uma orquestra de tango em Curitiba também recente, onde eu também participo, que também tem feito um trabalho muito lindo. Então também indico Orquestra Paranaense de Tango. Olha só! A gente tem feito também um trabalho de pesquisa assim, de tango, tanto tradicional quanto contemporâneo, que também assim, é uma indicação também da minha parte. Legal, para quem mora em Curitiba, fica aí então a dica. E a gente infelizmente está terminando, e ao fim dos programas a gente entrega aqui a medalha para o nosso merecedor ninja. Olha para eles, só, que bacana. Tomando cuidado, que é muito afiada. Olha. E esperamos que você volte no nosso programa. Beleza, hein? Adorei. Muito nosso bom. Ninja de hoje, Davi Sartori. Obrigado pela presença aí. Aquela foto final. E até a próxima semana. Até mais. Valeu, obrigado.